Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos do Senhor na nossa vida e na nossa família. Te pedimos, Pai, entra com intervenção, entra com grandes respostas, entra com liberação do céu. Também oramos, Pai, para que tudo aquilo que luta espiritualmente contra nós, toda oposição, por meio de inveja, por meio de rejeição, por meio de palavras contrárias, por meio de pessoas difíceis e duras de coração, que o Senhor nos dê o livramento. Pedimos, Pai, cobre a nós e cobre a todos da nossa casa com o teu precioso e poderoso sangue, Jesus. Invocamos a presença de Jesus Cristo, sim, chamamos pela presença do Espírito Santo também aqui. Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor agora e leve embora, Senhor, toda agonia de alma, toda angústia, todo aperto no peito, toda dor na alma. Também oro, Senhor, por consolo, por aqueles que perderam entes queridos, por aqueles, meu Deus, que estão arrasados por alguma situação difícil que estão vivendo, que o Senhor traga um ânimo novo sobre essa pessoa, o Senhor dê força a ela, o Senhor a capacite para que ela possa viver o extraordinário do Senhor na vida dela. Toque-a com o teu poder, toque-a, Senhor, toque-a com a tua graça, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Envolva-nos com o teu poder, Senhor, envolva-nos com o teu poder e envolva-nos com a graça maravilhosa, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Você é muito bem-vindo aqui nessa oração da noite. E hoje, no final, nós vamos fazer 2 declarações proféticas. Estamos fazendo isso durante todo esse final de semana. Hoje, pela manhã, começamos a oração com 2 decretos proféticos. Agora vamos liberar mais 2. Amanhã, no sábado também, pela manhã e à noite. E no domingo, nós vamos fazer de manhã, na live das 9, que vai ser a transmissão da nossa reunião, e também na oração das 18. E cremos no poder de uma declaração profética. Serão 3 dias. Eu convido você a não quebrar e receber toda essa palavra, toda essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha só, recebi o testemunho da Diná e ela escreveu assim pra gente. Hoje eu venho agradecer a Deus pela cura que Ele me deu. Jesus me curou de um caroço no seio. O caroço desapareceu, não sinto mais dor. Fiz meu pedido de oração aqui e também participei da campanha Carta para Deus. Estou muito agradecida ao meu Deus e também aos intercessores. Deus abençoe, Diná. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé no homem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há ninguém como Ele. Maranata. Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Deus me deu uma palavra, quero compartilhar com você. E você que está entrando aqui nessa live, manda aí já para 10 pessoas ou mais, certo? Eu tenho ensinado aqui, falei inclusive hoje, nós queremos muito ser abençoados. Amém? Eu quero ser muito abençoado aqui. Eu sei que você também quer ser muito abençoado. Mas nós não podemos ficar, gente, com a benção só pra gente. Deus nos colocou aqui também para abençoar outras pessoas. Então não seja o tipo de pessoa que só recebe. Como é que você se sente se só você receber? Né? Nós temos que aprender a compartilhar, a ser benção na vida de outros. Porque eu estou sendo abençoado, eu quero abençoar. Por que eu quero que Deus me dê mais? Para que eu também possa dar mais, para que eu também possa abençoar mais. Então pega o link dessa oração e compartilhe agora. Manda nos grupos de família, manda para amigos, manda em grupos de intercessores. Me ajude a compartilhar. Deus te recompense.
poderosamente. 3 atitudes que vão acelerar a sua vida. É essa a palavra de hoje. Em Mateus 9,17 a Bíblia diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se perderão. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você não pode ter uma vida plena com atitudes limitadas. Então a primeira atitude que você tem que tomar é renovar a sua atitude. Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Não vai dar coisa boa. Ao contrário, vai dar errado. Vai ter prejuízo. Se nós queremos viver algo novo de Deus, nós temos que renovar a nossa atitude. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa negativa. Eu não posso ser a mesma pessoa que vivia no pecado antes. Agora eu conheço a verdade, eu conheço a luz. Eu não posso mais viver, mirando como eu mirava antes. Eu não posso mais perder as estribeiras como eu perdia antes. Eu preciso ser uma pessoa alinhada com Deus. Eu preciso ser uma pessoa com novas atitudes. E daí a gente ouve às vezes as pessoas falarem e agirem, né, com a síndrome de Gabriela, né, como se fala, onde as pessoas dizem: eu sou assim e quero continuar sendo assim e não vou mudar. Bem, eu quero declarar que você pode mudar. É só você querer. É só você buscar a Deus e pedir essa ajuda para o Espírito Santo. Eu conheci pessoas muito bravas na vida. Eu conheci gente que era muito, eu posso dizer assim, descontrolado emocionalmente. Partiam mesmo para o ataque. E depois de um tempo, essas pessoas tiveram um encontro com Deus. E eu vi o comportamento delas mudar. Eram pessoas mansas, eram pessoas calmas. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito violento. E a Bíblia nos diz que ele, depois que teve um encontro com Deus, ele se tornou o homem mais manso da terra. Você deve lembrar daquele episódio onde ele viu alguém do povo dele sendo maltratado, injustiçado por um egípcio. Moisés foi para cima desse egípcio e acabou matando ele. Ou seja, não se controlou, foi para cima, acabou matando, teve que fugir. Então, nós vemos que nós não podemos ter uma atitude, rebelde, de pensar assim: não, eu sou assim, casou comigo assim, vai viver comigo assim e sempre vai ser assim. Não. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar o nosso comportamento e em Cristo Jesus vamos vencer. Amém? Essa é a atitude certa que nós precisamos ter, é a atitude certa que eu preciso ter, a atitude certa que você precisa ter. Não há impossíveis, não há impossíveis, não há impossíveis. Tudo o que precisamos é nos colocar diante de Deus e crer que Deus vai agir na nossa vida. Amém? Então, eu quero que você preste atenção na segunda atitude que todos nós precisamos ter. Mateus 9, versos 21 e 22, pois ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar em sua roupa, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tenha bom ânimo, filha, a sua fé a curou. Pare de se concentrar em pensamentos negativos e destrutivos que mantêm você estagnado. A Bíblia diz aqui que essa mulher do fluxo de sangue, ela declarou para ela mesma: se eu tocar nele, eu ficarei curada. Nós precisamos ter uma atitude assim de fé. Eu vou fazer isso e Deus vai me ajudar. Eu vou começar nesse novo emprego e eu vou ter sucesso. Ou seja, nós precisamos ter uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude para frente, de que as coisas darão certo. Eu não posso pensar no negativo. Eu não posso começar a ser pessimista e em acreditar que o pior vai acontecer. Nós sofremos por antecipação. E
perdemos muito tempo, muita energia, muita saúde, nos preocupando com coisas que não vão acontecer. Então nós temos que confiar em Deus, porque se sabemos que Deus está na nossa vida, então sabemos que Deus também vai antecipar a maldade contra nós. Ele vai antecipar aquilo que vem contra nós, Ele vai ser o nosso defensor. Ele está à nossa frente, Ele é o nosso escudo. Então eu preciso ter uma atitude de fé, lembrando que a fé, ela é um escudo, e o escudo vai sempre à frente, a espada, que representa a palavra de Deus, e o escudo da fé vai à frente da minha armadura. O escudo vai na frente. Ou seja, eu não posso colocar o escudo para trás, porque daí ele só vai proteger as minhas costas. Mas, se eu crer que o Senhor está me respaldando e usar o escudo da fé, eu irei prevalecer contra os meus adversários? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Use seu escudo da fé. Tenha atitude de fé, reaja pela fé. Acredite que Deus está na sua vida. E a terceira atitude que nós devemos ter para acelerar a nossa vida é a atitude de sair de qualquer tipo de cativeiro espiritual e de prisão espiritual. No Salmos 42, verso 11, a Bíblia diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Aleluia! Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Aleluia! Por que está abatida? Você sabe, nós não podemos permitir com que o desânimo, as tristezas, nos coloquem num lugar de prisão, nos coloquem num lugar onde ficamos cativos por aqueles sentimentos. E daí vem as batalhas na mente, e daí vem a incerteza, vem a insegurança, vem a rejeição. Comece a esperar por portas de oportunidade e elas se abrirão. Não deixe o diabo roubar a sua esperança. Quem permite que o diabo roube a sua esperança entra num cativeiro de nível espiritual terrível. Por isso, reaja, saia disso, saia dessa depressão, saia dessa dor de alma, pare de remoer o que fizeram para você. Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos de um advogado, mas, sabe, desliga desse pensamento, saia dessa prisão que o inimigo quer manter você aí, pensando sobre isso a todo tempo, e você fica remoendo na mesma ideia. Sai disso! Você sabe que muitas coisas erradas as pessoas fazem quando elas começam a remoer o que fizeram para elas. Elas não andam mais, elas estagnam e muitas vezes reagem de forma equivocada e destrutiva. Mas se você buscar o Senhor, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Pega aí essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, como uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Agora, nós vamos declarar o Salmo 91 e depois de declararmos o Salmo 91, nós vamos fazer nossas duas declarações proféticas. Amém? Estamos aqui fazendo, eu creio muito nesses decretos que nós vamos liberar aqui, você vai concordar em espírito junto comigo. E eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. E domingo agora, nesse domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, com chuva ou sem chuva, às 9 horas da manhã. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vem estar conosco, vai ser um prazer lhe receber, tá bom? Vou transmitir ao vivo, vamos ter declarações proféticas ao vivo também. Vai ser maravilhoso. Amém? Glória a Deus. E olha só, deixa eu mostrar para você nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, tá?
Dentro dos 2 livros, o total são mais de 700 orações para você fazer comigo, para você fazer antes de dormir, tá? Para você dar de presente para alguém. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. Você quer andar mais perto de nós? Quer caminhar mais perto? Quer estar por dentro dos nossos eventos? Quer participar, né, de uma escola online que você pode fazer em qualquer parte do Brasil e do mundo? Então vem ser meu aluno na Academia Quindo Global. Você pode se inscrever lá no meu site www.vinicius17.com.br. Hoje, líderes de grandes empresas, pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil, me acompanham dentro da academia, são meus alunos, são meus mentorados dentro da academia e estão sendo, tenho certeza, muito abençoados. Temos eventos dentro da academia, é maravilhoso, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá lá no meu site e vamos andar juntos em nome de Jesus, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos fazer nossas declarações. Quando eu acabar as declarações, eu vou fazer a oração. Amém? Mas lembre-se, eu quero muito que cada um de vocês compartilhe com 10 pessoas ou mais. Porque nós não podemos só receber, nós temos que aprender a semear na vida de outras pessoas, ok? A semeadura é um princípio espiritual. Não tem como você colher sem plantar. Então pega aí depois essa oração, tem um botão aí que é o botão compartilhar. Quem está pela televisão vai ter que entrar pelo celular para depois compartilhar, tá? Mas quem está aí pelo celular ou pelo tablet, certo? Consegue compartilhar, certo? Vamos para a primeira declaração. Se você puder, levanta suas 2 mãos. Se estiver dirigindo, fica só com uma mão levantada, ou melhor, fica com as 2 mãos no volante. Melhor ainda, fica com as 2 mãos no volante que eu vou profetizar sobre você. Você só concorde, você só diga, eu concordo em nome de Jesus. Amém? Hoje, em nome de Jesus, quebramos o poder de todo o cansaço. Declaramos que toda entidade maligna do inimigo está impotente para roubar a sua resolução e a sua determinação. Invocamos as hostes celestiais para que guerreiem em seu favor, no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor lhe dê força sobrenatural, para que você possa se manter firme. Você subirá com asas de águia, correrá e não se cansará, caminhará e não desfalecerá. E declaramos que você está completamente coberto de fé e poder. Você não se cansará de fazer o bem, você perseverará e concluirá tudo que o céu lhe deu para fazer, sem desistir ou ceder à pressão. Declaramos que a sua colheita não lhe será roubada, em nome de Jesus. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Segunda declaração, neste momento decretamos que você está livre e liberto de todo o fardo pesado que tenta te oprimir. Declaramos o nome de Jesus que você recebe jugo leve e suave por meio de Cristo, que te capacita a se levantar e viver em plenitude de liberdade, paz e alegria. Em nome de Jesus amarramos toda a mentira do inimigo que tenta te fazer acreditar que você jamais se libertará do peso da aflição. Ordenamos o nome de Jesus que toda opressão demoníaca seja retirada agora da sua casa, da sua família. Declaramos que de acordo com Naum 1:9, seu tempo de aflição chegará ao fim e não se repetirá, e aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Declaramos alívio e libertação do fardo criado pelas exigências da vida.
vida. Declaramos isso sobre você e afirmamos que se manifesta e repousa a paz de Jesus Cristo sobre a tua vida agora. Meu Deus e meu Pai, cobre com o teu sangue a vida de todos aqueles que estão, Senhor, nesse tempo profético buscando grandes respostas. Que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Declaramos saúde sobre ela, vida, paz, excelência. Que o Senhor rompa caminhos que estão fechados e traga liberdade àqueles que estão em cativeiros espirituais. Que essa pessoa seja livre de todo pensamento negativo, seja livre de toda perturbação, de toda opressão, que haja livramento, que a vida de Deus se manifeste. Toque-a com o teu poder, Jesus, toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Eu oro por um novo ânimo, eu oro por um despertar, eu oro, Senhor, por um avanço, e oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que a mão de Deus seja sobre a tua vida, que a mão de Deus seja sobre ti e que tudo que você fizer prospere. Que o Senhor te dê avanço, que o Senhor te dê alegria, que o Senhor te dê fortalecimento espiritual no nome de Jesus Cristo. Receba de Deus, receba um novo ânimo, receba o toque do Espírito agora sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. E que você tenha a paz de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se você acredita, compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui com vocês. Não vamos quebrar. 3 dias de decretos proféticos. Paz, prosperidade e avanço na tua vida. Até mais. A segunda característica que eu vi em Jesus é que Jesus era pacífico. Em Mateus capítulo 5, verso 9, a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar as multidões. Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Ele dormiu enquanto a tempestade durou. Pedro desembanhou a espada para lutar contra os soldados, mas não Jesus. Ele levantou a mão para curar. Seu coração estava em paz. E quando os seus discípulos o abandonaram, ele ficou em paz. Quando Pedro o renegou, Jesus não perdeu a calma. Quando os soldados cuspiram em sua face, ele não cuspiu fogo neles. Muito pelo contrário, ele estava em paz. Ele é pacífico. Nós que somos um pouco problemáticos. Então eu fico imaginando, essa era a característica de Jesus. E como eu disse, ele, alcançou a máxima em tudo. E nós, será que já estamos no nível 1, de sermos pacíficos? Porque a Bíblia diz que quando alguém pecar contra você, vai e tenta reconciliar com o teu irmão. Não foi possível reconciliar com o meu irmão, então eu o perdoo, mas agora eu vou tomar outras providências. Ponto. E assim tem que ser, e você segue com a sua vida. Você não precisa difamá-lo, você não precisa atacá-lo, mas você tem que saber tomar as posições da maneira certa. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus nos chamou para sermos pacíficos. Mas o fato de sermos pacíficos, isso não significa que nós corremos de guerra. Mas é aprender que, por mais barulhenta que esteja a minha vida, por mais que as coisas estejam lutando contra mim, eu preciso manter a paz. Eu tenho orado sobre isso. Eu tenho dito: Senhor, me dá essa capacidade das ondas estarem batendo nas minhas costas e eu estar relaxado. Mas eu vou dizer e confessar para vocês, isso é extremamente difícil. Isso não deve ser só difícil para mim, deve ser difícil para vocês também. Ser pacífico em todo o tempo. Então eu acredito que nós precisamos realmente estar mais próximos de Deus, para poder, ter mais disso que Ele tinha. Então nós vemos que, às vezes, estamos seguindo a Cristo, mas é como se Ele estivesse numa dimensão e nós estivéssemos noutra.
Porque as pessoas dizem, não, Jesus era um homem comum. Sim, Jesus era um homem normal, que nem eu e você, mas um detalhe, ele era Deus também. Ele foi o verbo vivo que encarnou. Então eu tenho que crer que se ele me deixou o exemplo, eu posso ter disso dele. Mas eu só vou aprender com ele a ter essa paciência, a ter esse espírito pacífico, se eu passar tempo suficiente com ele. Mas vem cá, será que nós temos tido tempo suficiente com Jesus? Para ter essa calmaria dele? Para ter essa paciência dele? Porque tem dias, irmão, que a gente acorda e parece, sabe, que tem tanto gigante, tanto leão na nossa vida, que a gente não tem como simplesmente descansar em Deus. É difícil. Mas então você vai para um lugar em oração para tentar, sabe, se socorrer em Deus. Está faltando para nós olhar mais para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. Eu estava meditando essa semana sobre a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou completamente fora da casinha. Ele ficou um homem desequilibrado, saiu do seu palácio. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu, e ele foi ter junto com as feras do campo. Ele viveu vários anos ali, e tudo isso foi uma sentença de Deus sobre a vida dele, por causa do orgulho que havia dentro dele. O orgulho o abateu, o derrubou. Mas então a Bíblia diz que depois de um tempo ele olhou para cima e reconheceu quem Deus era. E ali ele voltou à sua sanidade, voltou ao seu estado normal. Alguns de nós, está faltando olharmos para o alto, para recuperarmos aquilo que somente está em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, está faltando olhar para o alto. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais de bênçãos sobre esta casa, sobre esta família e sobre a empresa, os negócios, a pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera favor, libera paz, libera alegria, que dentro dessa casa haja harmonia, sim, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche essa casa, enche essa vida com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Afasta a inveja, a obra de maldade, toda invocação contrária a ela, e declaramos por terra em nome de Jesus. Quebramos todo o poder das trevas, toda a influência maligna contra os filhos, contra a família, e declaramos que esta casa está protegida. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre essa casa, o sangue de Jesus cobre essa família. Que seja quebrado todo encantamento, que seja quebrado toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade está desfeita agora. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Nós declaramos que este lugar, aonde está sendo ouvido essa oração, o Senhor está tocando. A mão do Senhor está tocando. E aonde houver uma amarra espiritual, onde houver uma ação maligna, nós quebramos o poder agora dessa influência no nome de Jesus Cristo e damos uma ordem. Mal, pega tudo que tu tem mandado contra essa pessoa e sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarde-os, proteja-os. E como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, pedimos a tua bênção. Que Deus te abençoe
Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você e poder liberar uma palavra profética e fazer uma oração profética também em favor da tua vida e da tua família. Não pare de vigiar em favor da tua casa. Não pare de vigiar na tua própria vida. Muitas vezes o inimigo, ele lança pensamentos contra nós com um objetivo muito claro. O objetivo dele é parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela é endereçada para alguém que está me ouvindo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não pare. Se o Senhor não disse para você parar, você deve continuar. Eu não sei a quem é endereçado essa instrução divina, mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me falava isso. E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre isso. Só pare se Ele mandar parar. Se Ele não mandar parar, continue. Se Ele não mandar parar, vá. E digo mais, Deus sempre fala conosco. Você não precisa ficar preocupado, mas será que Deus ainda está nisso? Será que Deus ainda está aqui nesse negócio? Ei, se Ele não mandou você parar, é porque Ele está. É você que tem que ver Deus aí na sua vida. Você tem que ver Deus aí, junto com você. Então, não deixe o inimigo tirar você de um negócio de Deus. Amém? Não deixe o inimigo tirar você, lhe desanimar, fazer você pensar que Deus não está mais nisso. Ei, quando Deus não está mais numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Amém? Entende o que eu estou falando? Quando Deus não estiver numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Você vai ser o primeiro a saber. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. As crises nunca surpreendem Deus. Nem as crises, podemos dizer assim, ao seu redor, nem as crises que você tem. Porque todos nós muitas vezes enfrentamos crises. Todos nós lidamos com situações adversas na nossa vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias é crucial para o sucesso que a gente vai ter. Se você parar para ver, carreiras de sucesso são enterradas por causa da falta de gerenciamento dentro de uma crise, seja financeira ou até mesmo emocional. Quando uma pessoa entra em parafuso emocional, quando ela, descontrola emocionalmente, a vida dela também começa a sair dos eixos, em todos os sentidos, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho dela, nas finanças, nos empreendimentos, nos sonhos, em tudo. Por quê? Por causa de uma crise que não foi gerenciada. Uma crise que não é gerenciada põe abaixo um governo. Uma crise que não é gerenciada. É por isso que, quando Jesus estava com os discípulos dentro daquele barco e começou aquelas fortes ondas, o vento forte, Jesus estava dormindo. Porque a crise do lado de fora nunca afetou Jesus. Nunca afetou Jesus. E para você ver, toda vez que Jesus terminava de ministrar ao povo, ele ia orar. Porque a oração é o meio de aquietar a alma. A oração é o caminho para você ter a plena harmonia. Eu vejo, as pessoas muitas vezes fazendo várias coisas para encontrar a harmonia. Elas buscam isso. Eu gostaria que você soubesse que a harmonia verdadeira você só encontra em Jesus. Todo o resto, é apenas um paliativo. Mas a harmonia que você encontra em Jesus Cristo é paz, é verdade
e traz a você não apenas um momento de alegria, mas lhe leva a um lugar de estabilidade. E eu quero ler um texto para você que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Pedro acreditou nisso, preste atenção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que tremenda essa palavra! Ele estava falando sobre crise. E ele estava falando aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro estava dizendo, gente? As crises fazem parte da vida. Não tem como solucionar todos os problemas. Porque tem problemas que, sabe, termina um problema aqui, começa outro ali. Daí o que você vai fazer? Puxa, mas acabei de resolver esse e já apareceu esse outro. Você vai ter que aprender a desfrutar da vida em meio aos problemas que aparecem. Porque se você viver sempre preocupado, sempre ansioso, se você viver, sabe, temendo em que o pior pode acontecer a qualquer momento com você, ou você ter uma perda financeira, ou, sabe, algo ruim acontecer na sua vida, se você não souber gerenciar essas coisas, você não vive a vida que Deus tem para você. O tempo, ele urge, como eu costumo dizer, o tempo urge. Ele está sempre, sabe, parece que nos pressionando. E se nós não tivermos uma vida em Deus, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso, a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo vencedor tem circunstâncias difíceis para superar. Todo vencedor. Olha para a vida de Daniel. Experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus entraram numa fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses, da saúde. Manteve-se íntegro a Deus e venceu a crise. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de extrema fome e crise nacional. José experimentou o ódio dos irmãos, a acusação contra o seu caráter. Foi esquecido na prisão por 2 anos após interpretar o sonho do copeiro Mor. Ou seja, todos os grandes vencedores tiveram que enfrentar a crise e vencer. Eu estava pensando, Golias, estava pensando hoje pela manhã enquanto eu preparava a palavra. Golias foi uma bênção para Davi. Uma crise que virou uma bênção. Então tem problemas que, na verdade, eles estão disfarçados de crise. Mas por trás de tudo isso, existe uma promoção guardada para você. Existe uma bênção, existe uma influência que vai ser liberada, existe um recurso que vai ser liberado, existe novas oportunidades que estão chegando por meio daquela crise. Então por que eu vou temer a crise? Se Deus está permitindo a crise para me abençoar. É que a gente teme tanto a crise. Porque pensamos que a crise, ela chegou para nos derrotar. A crise, ela tem uma personalidade de colocar medo no coração dos homens. Mas nós temos que ver que a crise foi permitida por Deus para que Ele se manifestasse na tua vida e colocasse para correr essa crise.
por trás da crise existem ações demoníacas, demônios. Porque tem gente que não gosta que a gente fale de demônio, né? Mas demônio é real. A operação do mal é real. Aí tem gente que diz, não, é só o homem que é mal, não existe essa questão de anjos e demônios. Como não? Vivemos num mundo espiritual, existe uma realidade. Não é porque isso não está sendo pregado em grande parte das igrejas que deixe de ser verdade. A batalha espiritual é real, por trás de muita crise tem uma ação demoníaca, por trás de muitas manobras que a gente vê no dia a dia, existe uma ação maligna e nós não podemos ficar com medo ou, ignorar a realidade espiritual. A crise produzirá paciência. Em Tiago, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova da fé produz paciência. Então Deus permite com que eu enfrente determinadas crises para que eu aguarde um livramento de Deus, para que eu aguarde uma sabedoria especial, para que Deus me ajude no meio daquela circunstância. Sabe, eu também sou pressionado, assim como você, a desistir de certas coisas, a parar com certos projetos, mas eu tenho confiado em Deus e no meu tempo de oração, no meu tempo pessoal, aqui fora das telas, fora, do público, quando eu estou orando ao Senhor, o Senhor tem falado isso muito forte dentro de mim. Você só para a hora que eu disser para você parar. Você só muda de direção a hora que eu falar para você mudar de direção. Até lá, fica firme aí, meu filho, e confia em mim. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem dito para mim, aguarda, seja paciente. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar, a confiar. A paciência produzirá todo milagre e toda provisão desejados por você. Você sabia disso? Em Tiago 1,4, olha o que está escrito aqui, na sequência daquele versículo que nós lemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vai produzir algo na minha vida. Ela vai gerar milagres, ela vai gerar provisão, ela vai gerar livramento, ela vai gerar vida abundante, ela vai gerar favor do Altíssimo. A crise vai passar. A crise vai passar. No dia da adversidade, no Salmos 27, versos 5 e 6 diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmos 27, versos 5 e 6. Sabe o que a gente não imagina? Que às vezes ele te leva para trás para que ele possa te empurrar para frente. Vou repetir. Às vezes ele te leva para trás para te empurrar para frente. Tudo o que você precisa é manter-se firme, porque Deus está no controle dessa crise. Você só tem que gerenciar aí, aqui dentro. É isso aqui que você tem que gerenciar. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque você foi abençoado. O Senhor falou contigo. O Senhor falou contigo. Então, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Eu quero declarar
o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente, tá? Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional atemporal, tá? Porque você pode começar ele hoje, você pode começar a qualquer tempo, você pode ler 2, 3 devocionais, tem 350, um para cada dia. Aliás, você tem 365, um para cada dia, não é 350, 365 devocionais. Mas você pode ler 2, 3 por dia. Você pode tanto fazer um por dia, quanto ler 2, 3 por dia, porque eles são atemporais, tá? E esse aqui também, ó, Café com Jesus também é atemporal. Você pode começar hoje ele, mesmo que você esteja no meu lançamento, você pode começar esse aqui e ler os dois ao mesmo tempo, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu tenho ouvido coisas tão boas esses livros aqui. Eu tenho sido, assim, tão abençoado de poder ouvir o quanto pessoas que têm feito esse devocional têm crescido. Até gente que nem, sabe, às vezes nem acredita muito em Deus, estão fazendo o devocional, estão começando a crer, estão começando a ouvir a Deus, sabe? É tremendo. Tem muito cônjuge que não é crente, sabe? Não tem fé, como a esposa ou como o esposo, estão fazendo o devocional, estão se entregando mais a Deus. Então esses livros aqui estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E também, se você quer ser um parceiro doador e nos ajudar em nossos programas de televisão, eu estou de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Nossos programas não são mantidos pela igreja, são mantidos por mim e pelos meus parceiros. E se Deus tocar no seu coração de nos ajudar nessa obra, de ser um semeador, doador, um parceiro de fé, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Se você quiser ser, vá lá no meu site e veja como e conte com as nossas orações. Amém? Salmos 91. Também quero lhe convidar a participar da nossa escola online, que é a Kingdom Global, é uma academia, e eu vou começar um novo módulo a partir da semana que vem, na quinta-feira eu vou começar, e vou fazer ao vivo, certo? Vou fazer ao vivo, mesmo que você assista depois mais tarde, sobre sonhos, e vai ser algo incrível, exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Inclusive, semana que vem tem Escola de Profetas, e quem é aluno da Academia Kingdom Global vai poder assistir online parte da escola, não toda, porque tem uma parte que é a ministração final, que eu acho ela muito privada, ela tem que ser feita presencialmente. Então, as ministrações nós vamos transmitir pela academia, certo? Mas a ministração final, não. Então, você que é aluno da academia vai poder assistir, vai ser uma grande bênção, certo? Online. E quem vai estar presencial, te aguardo, vai ser também uma bênção, ok? Salmos 91. Peço que você compartilhe agora com 8 pessoas. Amanhã, aliás, hoje mesmo, estarei já em BH. Eu ministro amanhã pela manhã na Action Church, né? Junto com a minha esposa em Belo Horizonte, e da apóstola Débora Guilhem. E no domingo, aliás, amanhã mesmo, eu já retorno para São Paulo à tarde, e no domingo eu ministro às 9 da manhã aqui em São Paulo, ministro aqui em São Paulo às 9 da manhã, em Alphaville, e às 18h30 a minha esposa. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás.
A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês que chegaram agora na oração, ouviram a mensagem que eu dei no início da oração? Uma palavra que Deus colocou no meu coração? Se você não assistiu, depois você ouça. Amém? Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida em nome de Jesus. 1000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco e queremos ouvir cada vez mais a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os intercessores que estão aqui. Todos aqueles, Pai, que intercedem pela sua família, que intercedem por outras causas, que têm colocado também diante de Deus os nossos programas de televisão, essa missão que o Senhor nos deu, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor, nós confiamos em Ti, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que anda tendo problemas emocionais, que anda, Senhor, sensível a qualquer tipo de adversidade e que anda passando por crises. Eu oro agora para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e o Senhor a fortaleça por dentro. Senhor, que a unção fortalecedora venha sobre a vida de todos aqueles que estão agora em oração. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e com o Teu favor. Afasta, Pai, todo o mal dessa casa. Afasta todo o mal dessa família. Livra do mal, livra do laço do diabo, livra das acusações, livra da mentira, livra da maldade. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor dê vitória dentro dessa casa, dê vitória com os filhos, dê vitória no casamento, dê vitória nas finanças e profetizo 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa casa, 1000 vezes mais de bênção sobre essa empresa, 1000 vezes mais de bênção no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente fisicamente seja curado agora, que toda alergia, todo câncer, toda dor, todo mal, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, a Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu apresento diante de Ti, Pai, o problema de cada pessoa, a circunstância que cada um está enfrentando, e eu peço milagre, eu peço intervenção, eu peço mudança e que o Senhor visite cada um deles. Senhor, visite-os, fale com eles e que eles caminhem debaixo da unção do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, aqui na oração junto comigo. Vou fazer direto de BH. Amém? Ore por nós, para que sejamos fiéis nessa missão que o Senhor nos deu. Amanhã à tarde já retornamos para São Paulo com a graça divina. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz na tua vida, alegria, prosperidade, abundância e justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida.
Senhor, Tu és o juiz de toda a terra. Confiamos em Ti contra toda injustiça, contra toda maldade, contra toda contrariedade. Oramos também liberando uma palavra para que haja justiça em nossas portas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que foi usado ou foi feito para nos prejudicar ou para impedir com que algo chegasse a nós, oramos e pedimos uma restituição do Senhor, total e completa. Também oramos para que haja salvação total dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Reconhecemos a nossa dependência, a nossa humanidade e declaramos que Tu és Deus em nossa vida. Por isso oramos pela saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Nós dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder daquele que cura, Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, cremos em Jesus e declaramos saúde divina, tocando o teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Leva embora, Pai, todo tipo de alergia, leva embora toda infecção, toda inflamação, todo câncer, todas as dores no corpo, no nome de Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus, Ele cura. Creia, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre a tua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê no poder sobrenatural de Deus? Eu creio. Eu quero fazer uma segunda oração por você e no final aqui dessa live eu vou estar orando por pessoas que sentem dores no corpo, muitas dores. Tem gente que sente o dia inteiro dor no corpo, dor nas costas, dor nas juntas, dor na cabeça. Eu vou estar orando por isso no final hoje aqui. Eu vou estar orando também por mulheres que desejam muito engravidar. Eu tenho dito aqui que eu creio que Jesus Cristo cura. A nossa fé está nele. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Jesus opera milagres e a nossa fé está em Jesus. Eu tenho me sentido impelido, assim, de forma muito forte, a orar pelos doentes, sabe? A colocar as pessoas diante de Deus, a orar pela saúde delas. E se você conhece pessoas que estão doentes, manda essa oração para essa pessoa. Ainda que ela esteja numa CTI, se tem alguém lá com ela, manda para essa pessoa que está de acompanhante no hospital, para que ligue a oração, pode ser bem baixinho, próximo dessa pessoa, em o nome de Jesus. Quero pedir também para você que você compartilhe essa oração com amigos, com pessoas queridas que você conhece, com familiares, em grupos, em listas de transmissão, compartilhe essa oração. Deus me deu uma missão. E a missão que Deus me deu era e é levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que eu puder. E eu tenho feito isso no Brasil, fora do Brasil. Já ministrei a palavra na Itália, já ministrei a palavra em Portugal, já ministrei a palavra nos Estados Unidos, já ministrei a palavra em Honduras, já ministrei a palavra, enfim, em muitos lugares por onde Deus me levou, Uruguai, enfim, Argentina. Deus tem me levado a muitos lugares e eu sou grato a Deus por isso, programas de televisão, enfim, Deus é maravilhoso e essa é a nossa missão. E se Deus colocou você aí, não é só para você, sabe, receber, é para você também ser um compartilhador e abençoar a vida de outras pessoas. Amém? As bênçãos não podem parar em nós. As bênçãos não podem parar em nós. Nós precisamos ser um compartilhador. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão. Ou seja, o que vinha nas mãos de Jesus multiplicava. E o que vem nas tuas mãos para em você? Ou é multiplicado? É isso. Então, se você puder, ou se Deus lhe der uma estratégia de você multiplicar a minha mensagem, compartilhando nos grupos, mandando para pessoas, faça isso agora, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você e no final vou fazer essa oração especial, tá bom? E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Existe um propósito de você estar aí, assim como existe um propósito de eu estar aqui. Amém? No nosso propósito de vida,
nós vamos passar por alguns períodos de dor. E isso não é, sabe, inerente a uma pessoa só, ou a duas, ou a algumas. Todos passam por momentos de dor. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições são as dores da vida. Coisas que você não gostaria de passar e que você acaba passando. Todo campeão conhece a dor. Todo campeão. Se a história de Rocky Balboa fosse uma história verdadeira, então ele diria: sim, o campeão tem que levar um pouco de dor para ele sair com o cinturão. E assim é tudo na vida. Toda pessoa que começa a construir uma coisa, ela não vai ter só flores pela frente, ela não vai ter só elogios pela frente, não, ela vai ter desafios. Ela vai ter que vencer crises financeiras. Ela vai ter que ter uma equipe com ela e essa equipe não é perfeita. Então, as dores, os períodos de dor, eles fazem parte da nossa vida aqui nessa terra. Perder alguém, certo? Eu ouvi falar que um pastor não é um pastor se ele nunca fez um funeral. Né? Por quê? Porque a vida humana é nascer, crescer e um dia morrer. Eu perdi as contas de quantos velórios eu já participei, onde eu compartilhei palavra, pessoas que foram muito queridas para a gente. E eu entendo que a vida humana, na vida humana, as pessoas têm que conhecerem, né, o que é a dor e o que ela representa. Inclusive, eu creio, como a Bíblia diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque é a dor, né? As pessoas enfrentam a dor e elas têm que aprender a lidar com a dor. Deus nos chamou para aprender a lidar com a dor. E mais, também achar formas de vencer ela. Certo? Porque até para a dor da perda tem uma cura. Até para a dor, sabe, onde o ser humano ele se questiona e ele se pergunta do propósito da vida, né? E quando ele vê os entes queridos partindo, ele pensa: para onde eu vou? Bem, Jesus também tem a resposta para essa dor. Ou seja, por meio dele nós temos salvação. Então Jesus tem a resposta para toda a dor do ser humano. Então toda dor tem uma resposta. Toda dor tem uma resposta. E você encontra essa resposta em Cristo e na palavra dele. A dor é algo desconfortável, gerado por uma desordem no seu corpo, na sua casa, na sua vida. A dor é um desconforto criado pelo surgimento sobrenatural de uma pessoa também. Um período ou um milagre que o Senhor está trazendo em sua vida. As mães experimentam a dor quando dão à luz a seus filhos. Jesus experimentou a dor. Em 2 Coríntios 11, 27, a Bíblia diz, Paulo escreveu sobre isso: em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. O grande apóstolo Paulo, conhecedor das Sagradas Escrituras, um homem que teve a sua vida transformada por Deus, que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Esse homem falou sobre a dor. Porque é impossível você viver aqui nessa terra sem você ter que enfrentar e vencer esses períodos de dor. Quantas vezes? Sabe, eu atendi pessoas com uma dor muito grande, de perda, uma dor de traição, uma dor de enfermidade na família, dentro de casa. Então, são coisas que nós vamos ter que aprender a lidar. E existem algumas chaves que eu quero dar para você hoje, certo? Para você vencer a dor. Eu quero falar de 4 chaves rapidamente. A primeira, quando você estiver enfrentando dor, recuse o pânico. Acalme-se. Tire um tempo para ouvir a suave e calma voz do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Lamentações 3, 25 e 26, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor.
Então, em vez de nós ficarmos desesperados em um momento de dor, nós temos que recusar o pânico. Escreva isso aqui nos comentários. Recuse o pânico. Certo? Essa deve ser uma direção para as nossas vidas. Recuse o pânico. Porque o diabo sempre quer atear fogo nas nossas emoções. Fazer com que nos desesperemos. Fazer com que nos entristeçamos profundamente. Mas não. Nós devemos ir a Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo vai trazer a calmaria no meio da tempestade. A segunda coisa, esteja determinado a manter-se buscando o Senhor mesmo nas experiências dolorosas, focando nas promessas de Deus. Isso deve ser uma realidade na nossa vida. Em 2 Timóteo 2,12, o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, que era seu protegido, escrevendo assim: se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, agora que você está nesse período de dor, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que se manter firme. Você vai ter que acreditar em Jesus, na palavra dele, na promessa dele, que ele está com você. Ou seja, nós não podemos deixar com que as dores da vida nos tirem da presença do Senhor. Ao contrário, as dores da vida devem, eu posso dizer, ser combustível para nós buscarmos mais ao Senhor, para nos rendermos mais ao Senhor. Porque eu sei de uma coisa, quando você está enfrentando um ataque, quando você está enfrentando injustiças, isso eu sei já de vários momentos da minha vida, o que a gente precisa, às vezes, não é dinheiro. O que a gente precisa, às vezes, não é nem de conversar com alguém, porque às vezes você vai conversar com alguém e você pode até tirar um pouco daquilo de dentro de você, mas não vai resolver. Mas o que você precisa, quando você está passando por um momento difícil, é de força de Deus. Força para suportar aquele momento, força para lidar com as batalhas na sua mente, força, para lidar com as coisas que estão em seu entorno. Então, nós só conseguiremos verdadeiramente vencer e suportar as dificuldades da vida se nós nos colocarmos diante de Deus. Se nos colocarmos diante de Deus e nos mantivermos firmes no propósito do Senhor. Então, peça força a Deus. É o que você precisa nesse momento. Você precisa de força de Deus. Força para pensar, força para se reorganizar mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Terceira coisa, mantenha o jejum e seja fortalecido, absorvendo a palavra de Deus diariamente. Em Efésios 6,14 a Bíblia diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. No nome de Jesus Cristo, receba essa palavra profética. Podem querer te destruir, mas aquele que te constrói todos os dias jamais permitirá com que o justo seja desamparado. Você não será desamparado, porque Deus está construindo a tua vida todos os dias. Então você pode levar uma pancada aqui, outra pancada ali, não se desespere. Se eles quebrarem alguma coisa, Deus vai lá e reconstrói. Tudo o que você tem que fazer é permanecer firme em Deus. E o jejum vai nos ajudar. Eu tenho falado sobre o jejum, eu não sei se você viu, mas eu já fiz 2 lives sobre isso. Eu fiz ontem, eu fiz hoje, e fiz inclusive ao vivo a live hoje, falando sobre o jejum poderoso, porque eu acredito no poder do jejum. Você não tem ideia como eu já explorei essa prática espiritual no sentido de, em momentos de grande batalha, de eu me colocar em jejum e em oração. Eu acredito com toda a força do meu ser que o jejum é muito poderoso. O jejum e a oração, Porque só o jejum não funciona. Na verdade, funciona como dieta, cuidado do corpo, essas coisas.
Mas o jejum, para ele se tornar um jejum espiritual, ele precisa estar junto com a oração. É isso que amplifica o poder, né? É o jejum aliado à oração. Agora, a quarta coisa que vai ajudar você em um período de dor, em um momento de dificuldade, é lembrar a si mesmo que a dor vai passar. É como eu declarei. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. As lutas, as pancadas que a gente leva na vida duram um momento, certo? Você sabe quando que algumas lutas duram mais? É quando você faz uma coisa errada que não deveria fazer. Porque são duas coisas diferentes. A dor de uma injustiça, certo? E a dor de algo causado pela gente. Então, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa que não deve. Ela cometeu um crime, um exemplo, certo? Então, Deus perdoa ela? Perdoa, mas não isenta ela das consequências. As consequências ela vai ter que responder diante dos homens. Por quê? Porque é assim. Quando você é injustiçado, Deus te livra. Dura um momento essa dor quando você é injustiçado. Agora, quando você é o causador de algo, você fez uma coisa errada, Deus também te perdoa, porque Ele é perdoador, Ele é misericordioso, certo? Jesus, quando nós pensarmos em Jesus, nós temos que pensar não só em salvação, mas em misericórdia. Sempre lembre disso. Quando eu pensar em Jesus, eu não estou pensando só na minha salvação, estou pensando também na misericórdia, no amor, na graça de Deus em meu favor. Só que a dor que você causa aos outros, a dor que é causada a outra pessoa tem uma consequência. E essa dura mais. É por isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar para que não sejamos motivo de viver uma coisa assim a longo prazo por nossa culpa, por nossa imaturidade, por nosso desrespeito, entende? Então, lembre-se, a dor vai passar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O choro vai passar e a alegria vai nascer. Você vai enxugar as lágrimas, você vai cantar o hino da vitória. Eu quero profetizar em nome de Jesus, você não vai ficar para sempre nessa dor. Amém? Você não vai ficar para sempre. O Deus que luta por você está pleiteando nesse momento a tua batalha. Ele não vai te desamparar. Em nome de Jesus. Segura aí essa palavra, porque é uma palavra profética de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Eu tenho um anúncio muito importante para dar para você. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Oração da vida extraordinária. Tá vendo aí? Tá? Deus me tocou de fazer 21 dias de oração e jejum por uma vida extraordinária. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então, aqui tem várias áreas. A área espiritual, nós vamos orar, você vai escrever aqui, tá? A área familiar, a área financeira, a área emocional, os relacionamentos. Talvez você está brigado com alguém, ou você quer se acertar com alguém. A área da saúde, tanto saúde física quanto saúde emocional. E aqui justiça e livramento. Se você está no meio de um processo, você quer uma aceleração, ou você está querendo um livramento de Deus sobre algo, certo? Você vai escrever aqui. E aqui embaixo, você vai marcar os dias que você vai participar. Aonde que você consegue, tá, essa planilha aqui? Você vai conseguir essa planilha lá no meu site, gratuitamente, www.vinicius07.com.br. Ah, eu não consegui baixar. Às vezes a pessoa lá tenta e não conseguiu. Pega uma folha em branco, tá? E pega essas 7 áreas aqui, ó. Essas 7 áreas. Bate um print aí, tá? Da tela. E você faz na folha em branco se não conseguir baixar. Mas é fácil de baixar, tá? Mas eu sei que algumas pessoas às vezes não conseguem. Daí você mesmo faz, tá? A oração da vida extraordinária. Nós vamos apresentar por 21 dias. Eu estarei em jejum. Se você não puder estar em jejum, fica tranquilo, mas eu estarei em jejum durante os 21 dias. O meu jejum não vai ser total, vai ser parcial, então vou fazer um período do dia de jejum, talvez vou alternar também, um dia eu fico sem doce,
outro dia eu fico sem uma coisa ou sem outra. Eu vou alternar durante os 21 dias, porque eu já venho de um jejum de 7 dias, né? Eu já venho de um jejum de 7 dias, então eu tenho que maneirar, mas eu irei fazer, ok? Muito bem. E se você quiser participar, começa segunda-feira. E eu gostaria de pedir a gentileza, né? Eu creio que Deus, como eu tenho dito, não nos conectou por acaso. Então eu gostaria que você compartilhasse, né, essa bênção que nós vamos começar na segunda-feira, orar pela vida extraordinária, fazer nossos planos diante de Deus, orar e jejuar para que oposições espirituais sejam quebradas, para que vitórias cheguem, para que milagres sejam liberados. Eu creio em propósitos de oração. Amém? Eu creio em propósitos de oração. Eu creio e convido você, assim como Daniel ficou 21 dias orando e jejuando, nós vamos ficar nesse propósito. E vamos ter respostas de Deus, eu creio. Amém? Então eu convido você a usar a sua fé. Esse é o momento de você usar a sua fé. Aí um detalhe, nesse propósito aqui da vida extraordinária, eu vou fazer uma coisa diferente. Olha o que eu vou fazer. As orações que nós temos aqui diárias, eu vou fazer elas de 15 minutos, tá? Talvez tenha algum dia que passe 1 minuto ou de menos de 1 minuto, não tem problema, mas eu vou reduzir. Por quê? Porque eu gostaria muito que você fizesse ao vivo essa oração comigo todos os dias. Fizesse ao vivo. É por isso que eu vou diminuir o tempo da oração para você poder dar tempo de ir para o trabalho, uma coisa assim. Ah, mas e se tiver um dia que eu não conseguir? Tranquilo. Um dia que você não conseguir, você ora depois, tá? Não tem problema. Não tem problema. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos entrar com muita fé e vamos estar ao vivo juntos, tá? Às 6 e 7 da manhã e 18 horas, em ponto. Em ponto. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. É algo que Deus colocou no meu coração, vai movimentar muita coisa, vai ser uma grande bênção, amém? E você é nosso convidado, é convidado para estar com a gente aí, em nome de Jesus, amém? Muito bem. E amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, estarei orando no final do culto, inclusive, por pessoas doentes fisicamente e doenças emocionais, tá? Então eu estarei orando amanhã. Amanhã, depois do culto, amanhã eu tenho uma palavra, gente, que eu estou preparando essa palavra eu tenho que me segurar para não chorar nela, sabe? Porque eu estou estudando as características de Jesus e eu vejo assim, o quanto às vezes a gente está distante, né? Como Jesus era e como a gente é. E amanhã eu vou compartilhar essa palavra. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Você é nosso convidado para estar com a gente. Vai ser maravilhoso. E você é meu convidado para estar tanto no presencial quanto no online. Amém? Muito bem. Salmo 91. E deixa eu falar aqui rapidamente para você. Esses aqui são nossos devocionais, né? Os 2 devocionais juntos têm, ao total, 700 e poucas orações, né? Então, vai te abençoar muito antes de você começar seu dia com a palavra de Deus, com direção de Deus para a tua vida. Você pode adquirir lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Dê de presente para alguém, dê de presente, você mesmo faça os devocionais. Sabe, são 5 minutinhos para você fazer um devocional, com calma. Isso eu estou falando com calma, né? Mas vai fazer muita diferença na sua vida, muita diferença, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Escreve aqui nos comentários: a dor vai passar e a alegria vai surgir. Escreve aí com fé. Amém? Escreve com fé. A dor vai passar e a alegria vai surgir. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Estamos conectados numa fé, estamos conectados num Espírito só. E cremos, Jesus. Invocamos o Teu nome, Jesus. Tu és o Cristo vivo, Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Deus da nossa salvação. Tu és, ó Deus, o Deus misericordioso, o Deus clemente, o Deus que tem nos sustentado de uma forma sobrenatural. Por isso, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti as dores da vida, os momentos de dor, os períodos de dor, e te pedimos, Senhor, traga livramento, traga restauração, traga mudança, e no nome de Jesus pedimos a justiça total de Deus e completa. Que toda injustiça caia por terra, que toda maldade caia por terra, que todo laço de Satanás seja desfeito. Senhor Deus, cobre com o Teu sangue a vida dessa pessoa, cobre com o Teu sangue sua família, cobre com o Teu sangue o lar dessa pessoa e livra do mal, livra do laço de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa, que caia por terra tudo aquilo que é do inimigo, tudo aquilo que vem contra essa pessoa, que não prospere. E eu oro também por toda pessoa, Pai, que tem sentido dores no corpo, dores nas juntas, nas costas. Jesus, Tu cura, a nossa fé está em Ti. Por isso oramos pela cura total e completa dessa pessoa e que as dores vão embora em nome de Jesus Cristo. Também eu oro por toda mulher que deseja engravidar. Senhor, Tu és um Deus em milagres, toca na vida dela, toca na vida do seu cônjuge e opera um milagre nesse casal. Eu quero declarar um milagre de Deus sobre essa família, no nome de Jesus. E pedimos, nosso Deus, fortalece as nossas vidas, dá-nos uma boa noite de sono na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. E recado importante. Segunda-feira eu vou começar o treinamento profético dentro da academia aqui no Global. É o módulo mais importante do ano e vai começar na segunda-feira. Para você que é meu aluno e você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da academia aqui no Global. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, 6 da manhã. Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Viu? Quero ver quem vai estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe e até mais. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Eu quero falar hoje sobre 3 sinais de que Deus está removendo alguém da sua vida. Eu sei que é difícil as pessoas aceitarem que Deus ele movimenta as pessoas do nosso redor. Mas a bem da verdade é que somente Deus pode ver totalmente o futuro. Tem coisas que você não entende, que Deus está fazendo agora, mas Ele está querendo lhe livrar amanhã. Então a gente quer segurar uma pessoa próximo da gente e Deus está querendo tirar. Só que nesse jogo de força sua, você vai acabar se machucando. Por quê? Sempre que Deus ele está querendo tirar alguém da nossa vida, Ele está vendo um golpe ali na frente. Ele está vendo uma traição. Ele está vendo uma obra de maldade. E um detalhe, quando pessoas erradas estão ocupando certas lacunas na nossa vida, elas podem estar ocupando o lugar da nossa bênção. Dá para entender isso? Que pessoas podem estar ocupando o lugar de
bênçãos de Deus na tua vida, na tua história, no teu destino? A Bíblia nos diz que Ló e Abraão tiveram um desentendimento nos negócios e Abraão tomou uma das melhores posturas que alguém poderia tomar. Ele disse para Ló: olha, não dá mais certo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para lá, eu vou vir para cá. Escolhe um lado e vai. Sabe por que Deus fez isso? Você sabe por que Deus fez isso? Deus permitiu com que Ló saísse de Abraão, porque o que Deus tinha para Abraão não tinha espaço para Ló. O que Deus tinha para Abraão não tinha espaço para Ló. Tem coisas que podem estar na nossa vida que estão ocupando o lugar de bênçãos, ocupando o lugar de coisas que Deus quer trazer para a nossa vida. Então, enquanto você está querendo segurar uma pessoa, sabe, que Deus está vendo que não vai dar para você, essa pessoa está ocupando o lugar de uma bênção genuína, está ocupando o lugar de um milagre na tua vida, está ocupando o lugar, sabe, de algo que pode mudar completamente o teu destino. Então segura essa palavra, porque ela é uma palavra profética. Eu quero dar aqui 3 sinais. Eu quero perguntar se você está preparado para ouvir esses 3 sinais de que Deus está querendo remover alguém ou algo da sua vida, certo? E eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, certo? E se puder compartilhar com outras pessoas, compartilha em nome de Jesus Cristo. Algumas pessoas não viram a notificação ou não receberam, mas não tem problema. Eu gostaria mesmo é que cada pessoa que está aqui me ajudasse a compartilhar essa palavra, porque ela é uma palavra de livramento. Na verdade, tinha que estar escrito aqui, palavra de livramento, certo? Palavra de livramento, porque é isso que vai acontecer. Quando pessoas erradas estão ocupando o lugar de pessoas certas, você está tendo perda na sua vida. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Tem coisas que Deus permite que aconteça, porque Deus não está querendo mais com que algumas pessoas permaneçam aí na sua vida, certo? Então abra teus olhos. Eu vou repetir, abra teus olhos, abra teus olhos, abra teus olhos. Tá preparado aí para essa palavra? Espero que sim, em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Bem, o primeiro sinal de que Deus quer remover alguém da sua vida são pessoas que estão forçando, sabe? Estão forçando e estão tentando lhe convencer de quem elas são. Sabe, pessoas que tentam forçar algumas coisas, forçar, eu posso dizer assim, eles estão forçando fazer com que você engula eles. Certo? Essas pessoas, Deus está querendo tirar da sua vida. Pessoas que de alguma forma estão envenenando o teu jardim. Ou seja, a pessoa tem um lado bom dela, mas ela tem um lado ruim que é perturbador. Ela tem um lado ruim, sabe, que faz você ficar acordada toda madrugada. Ela tem um lado ruim que ela está sempre empurrando os problemas dela para você. Ela tem um lado ruim que ela fala mal de todo mundo. E essa pessoa está envenenando o teu jardim. Ou seja, isso não está sendo bom para você. Isso não está sendo bom. Pessoas que estão procurando envenenar o teu jardim, elas estão como um peso. Você está carregando uma carga que não deveria. Ou seja, elas estão querendo convencer você de uma coisa, mas, sabe, a vida delas conectada na sua vida está mostrando outra coisa. Está mostrando peso, está mostrando que andando com ela, você está carregando na verdade ela. E Deus está mostrando para você que tudo aquilo que está produzindo peso não está fazendo parte mais da tua vida. Então, deixa Deus cortar. Segundo sinal de que Deus está querendo remover. E olha só, eu estou falando algumas coisas aqui bem chaves, viu? Eu estou falando algumas coisas aqui bem chaves. Então presta atenção porque Deus está falando com alguém aqui. Segundo, não explique o porquê das tuas decisões e você também
não precisa mostrar para ela o teu caráter, sabe? Sabe, pessoas que estão sempre querendo se achar mais certas do que você? Pode até existir realmente, né? Pessoas mais certas do que a gente, pessoas melhores do que a gente, claro, sempre existe. Mas a pessoa que está conectada com você, ela não pode estar duvidando do teu caráter. Ela não pode estar duvidando da tua moralidade, certo? Se você anda certo, está com a consciência limpa, sabe? E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são exatamente assim. Pessoas que estão sempre, sabe, colocando em xeque a sua moralidade, colocando em xeque seu caráter, como se você... E o pior, essas pessoas fazem você se sentir mal com você mesmo. Sabe, essas pessoas fazem você se sentir mal, como se você fosse culpado de uma coisa, como se você tivesse errado. Mas vem cá, essas pessoas estão lhe ajudando no quê? Não estão lhe ajudando em nada? Então, essas pessoas, Deus está querendo remover da sua vida. Não aceite pessoas, e eu quero que você grave isso, sabe? Não aceite pessoas no seu convívio que estão duvidando do seu caráter, estão duvidando da sua intenção, sabe? Elas não têm nada a ver com isso. Elas não têm nada a ver com o teu caráter, elas não têm nada a ver com a tua intenção. Então não permita com que essas pessoas comecem a fazer você se sentir culpado por alguma coisa. Porque daqui a pouco, sabe o que pode acontecer? Você está certo, mas está se sentindo culpado. Por quê? Porque é isso que eles fazem com você. É um jogo mental tão pesado, sabe? E são pessoas que não sabem cuidar da vida delas, tem que estar cuidando da tua vida. Eu particularmente, eu sou uma pessoa assim muito reservada, eu não gosto que fique cuidando da minha vida. Minha vida é a minha vida, sabe? Vocês que me acompanham até nas redes sociais, vocês sabem que eu não gosto nem de ficar postando nada, nem de ficar postando, sabe, sobre a minha vida pessoal. Eu posto muito. Lá, de vez em quando, boto uma foto com a minha família, com os meus filhos, mas não que eu não tenha momentos para compartilhar. É que eu acho que a nossa vida ela tem que ser um pouco privada, certo? Porque senão a gente não tem liberdade nenhuma, certo? Então, eu acho que isso é muito importante. E o terceiro sinal de que Deus está querendo remover alguém da sua vida são pessoas que estão sempre querendo se intrometer na sua privacidade. Tem pessoas que querem se meter na sua privacidade, naquilo que você gasta, naquilo que você faz, nas suas ideias, nos seus projetos. Eu penso da seguinte maneira: pessoas para desestimular a gente tem aos montes, e pessoas para motivar dá para contar nos dedos. Então eu acho que você não deve dar esse poder, sabe? Então você quer comprar um carro e a pessoa diz, não compra, isso é uma péssima ideia. Você quer vender uma coisa, não vende porque... Não, peraí, vamos colocar limite nas coisas. E se a pessoa continuar insistindo com você, corta ela da sua vida. Sabe por quê? Porque as decisões pertencem a você. Eu sempre digo para as pessoas, eu dou direção profética para pessoas do mundo inteiro, né? E eu interpreto sonhos que, assim, é uma direção muito clara. Só que eu sempre digo para as pessoas que a decisão é delas. Eu não posso tomar decisão por ninguém. Sabe? Eu não posso. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. É essa. Eu não posso tomar uma decisão por ninguém. Eu digo assim, eu sempre digo, a decisão é sua. A decisão é da pessoa. Sabe? Não permita com que as pessoas tomem a decisão. E eu digo mais. Quem está tomando a decisão por você, tá? Quem está tomando a decisão por você, na verdade, essa pessoa não está lhe ajudando. Essa pessoa está tirando a sua liberdade. Essa pessoa está tirando a sua liberdade. Não permita com que pessoas tirem a sua liberdade, certo? É você que decide. É você que decide. Não permita com que pessoas tirem a tua liberdade. Daqui a pouco você não está decidindo nada mais. Daqui a pouco você não decide mais. Você não decide nem a roupa que vai andar. Você não decide nem mais o que vai comer. Né? Então, tenha cuidado e
Se Deus quer tirar essa pessoa, deixa que tire. E um detalhe, eu não coloquei aqui na minha lista, né, de algo que Deus quer, de um sinal que Deus quer tirar uma pessoa da sua vida, mas eu quero dar um outro sinal aqui, e eu quero que você preste muita atenção. E você que está entrando agora nessa live, tá? Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like nesse vídeo, por gentileza, tá bom? Deixa aí o teu like. E se você puder depois compartilhar com outras pessoas, você compartilha. Ó, presta atenção. O último sinal, tá? Eu falei 3 aqui, mas eu vou falar mais um, porque o sentido é falar. Pessoas que você observa a manipulação delas. Se você discernir a manipulação de alguém, salte para longe dessa pessoa. Tá? Toda vez que você ver a manipulação de alguém sobre uma coisa contra você, sabe? Que a pessoa está querendo lhe manipular para que você tome uma decisão ou para que você ajude ela. Gente, não permaneça com uma pessoa assim, porque assim, a gente não pode manipular nada, sabe? Manipular algumas coisas corrompe, manipular corrompe. Então isso é errado, manipular corrompe, manipular é um problema, sabe? Se afaste desse tipo de gente que tenta manipular tuas decisões, manipular tua cabeça. Isso não é de Deus, isso não é um caminho de Deus para a sua vida. Eu deixo essa palavra, eu peço que essa palavra seja compartilhada com o máximo de pessoas que nós pudermos compartilhar.